Olá, pessoal, muito boa noite. É com um enorme prazer hoje que nós encerramos a nossa série de lives com ações lindas de solidariedade e sustentabilidade. E hoje, para a gente fechar com chave de ouro, nós vamos apresentar o projeto Juntos Somos Mais Arque. Esse é um movimento nacional que chegou aqui no Paraná no início de abril e já beneficiou mais de 10 mil famílias que estão em situação de vulnerabilidade e com 150 toneladas de alimentos, kits de higiene e limpeza. Hoje o nosso convidado é um dos fundadores do evento no Paraná, o arquiteto Jorge Elmor, e eu já vou solicitar a entrada dele aqui para nós já começarmos esse delicioso bate-papo. Só aguardar a conexão dele, nós já começamos a conversar. Oi, Olá, Melissa. Jorge. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a Hoje vamos todos. conseguir, né? Hoje o tempo vai nos permitir. Com certeza, depois do susto de ontem, né, com esse ciclone, Sim, sim, tivemos mas que graças a cancelar de Deus. última hora, né? Mas eu acho que fizemos uma boa escolha, né, em prol de ter aí uma audiência maior para a gente poder divulgar, né, esse movimento que nós estamos fazendo, porque com Sim, certeza a gente precisa do apoio de todo mundo que estiver assistindo a gente. com E, certeza. e queria E Jorge, eu quero. agradecer a oportunidade também, o convite. É sempre um prazer conversar com você e bater papo sobre duas coisas tão que eu gosto tanto, né? Que é a arquitetura e essas ações solidárias. Sem dúvida. Eu que te agradeço você ter aceitado o nosso convite e a gente poder conversar por algo que realmente vocês estão transformando a vida de muitas pessoas, né? Um projeto lindo que chegou em Curitiba, no Paraná, né, Jorge? Tem 3 meses. Isso, exatamente. É. A gente começou em Curitiba logo no início de abril, a convite, né, do pessoal do Rio de Janeiro, que iniciou esse movimento no Rio de Janeiro, Recife, e aí eles entraram em contato com a gente aqui no Paraná para a gente começar esse movimento em Curitiba. E a gente teve um apoio super forte de todos os arquitetos. A gente montou um grupo de WhatsApp. Em 2 dias, a gente juntou aí mais de 100 arquitetos. Na segunda Dois semana dias. desse grupo, em 2 dias, foi muito rápido. E aí, na segunda semana, a gente já estava com os 200 e tantos arquitetos solidários, arquitetos e designers que estão participando com a gente desse movimento. Então, Que bacana esse é, eu, engajamento. eu considero que isso foi um pouco do perfil do curitibano, que o curitibano e o paranaense, existe, né, esse mito do que o curitibano é frio, que ele não se envolve, mas eu acho que essa é a maior prova de que isso é só um mito mesmo. A gente teve um engajamento maior do que em qualquer outra cidade do Brasil. O Nossa, movimento Juntos Somos Mais Arte, ele está presente em 21 capitais, e mais algumas cidades do interior. O Paraná está presente em Ponta Grossa e Londrina também. Mas esse engajamento que a gente teve aqui em Curitiba não foi visto em nenhum lugar do Brasil. Então, isso também eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente desmistificar que o curitibano mais do se que justo. esconde, se esconde no elevador, não quer cumprimentar o vizinho. Essa é a maior prova que não. O curitibano é solidário e ajuda, ainda mais quando tem um objetivo assim tão bonito, né? Todo mundo ajudou. E Jorge, assim, para a gente começar do início, né? Queria que você contasse um pouquinho de como surgiu o projeto. Foi no Rio de Janeiro, né? Que é a primeira cidade e como Isso, que, e o propósito do projeto. tá. E para a gente entrar depois nas inúmeras ações que vocês têm desenvolvido simultaneamente. Então, eu já tinha começado, inclusive, com a Elaine Zanon, em Curitiba, até antes de ter esse movimento, né, esse movimento nacional, eu tinha participado com os amigos, eu acho que isso em março, ainda na segunda semana de março, a gente já tinha ouvido as notícias dos efeitos da pandemia no mundo, e eu lembro de ter feito uma live com alguns amigos e a gente estava discutindo como é que seriam os impactos no Brasil, porque a gente sabe que o isolamento social nas comunidades carentes, nas favelas, seria praticamente impossível, e porque a gente tem uma precariedade no sistema de saúde, de higiene, então a gente estava muito preocupado, assim, a gente sabia
que a epidemia ia chegar no Brasil de maneira bombástica e catastrófica, e é o que a gente está vendo hoje. Então, ali naquele momento mesmo, a gente começou a se organizar e criamos um grupo de WhatsApp, aqui em Curitiba mesmo, para a gente fazer essa arrecadação de cestas e distribuir nas comunidades. Isso começou lá em março. E a gente já tinha feito entregas em 3 finais de semana, em torno de 1.000 cestas básicas. E aí, ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, né, lá para o final de março, alguns arquitetos do Rio de Janeiro também, né, começaram a perceber que eles precisavam se mobilizar. E foi a arquiteta, a Paloma Yamagata, que é lá do Rio de Janeiro, e aí ela e uma amiga foram no supermercado, compraram umas cestas básicas e foram distribuir na comunidade. E a Paloma ligou para 2 arquitetos, ligou para o Romero, que é um arquiteto lá de Recife, e eles ligaram para o Jaime Bernardo aqui em Curitiba para ver se eles conseguiriam começar um movimento no Brasil. Aí o Jaime Bernardo aqui de Curitiba, sabia que eu e a Elaine, a gente já tinha começado um movimento de distribuição de cestas, ele ligou para nós e falou, escuta, vamos montar esse movimento dos arquitetos para a gente juntos, né, fazer captação de doações para fazer a distribuição de cestas básicas nas comunidades. E aí nós 3, eu, Jaime e a Elaine, foi super engraçado, a gente teve uma reunião na segunda-feira, e aí falando, gente, mas como é que nós vamos fazer? Como é que a gente vai dar transparência para essas ações? Como é que a gente vai fazer prestação de contas? Porque o ideal era montar uma ONG, uma UCIP, uma associação sem fins lucrativos, mas isso duraria meses, né? A gente sabe como é que é a Vocês não teriam burocracia. tempo, né? No final da pandemia, a gente não teria aberto ainda essa UCIP. Bem provável. Aí a gente decidiu assim, vamos criar uma conta conjunta, nós 3. A gente nem tinha um vínculo tão próximo de confiança, assim. Os 3 montaram uma conta conjunta, fomos no banco na terça-feira, e aí já na quarta-feira saiu a conta, a gente começou a convidar todos os arquitetos, e naquele final de semana mesmo, a gente entregou 1.000 cestas básicas em algumas comunidades de Curitiba. Foi dia 11 de abril, né, que você comentou. 11 de abril, exatamente. E aí foi super bonito, porque a gente viu que essa rede solidária se alastrou muito rápido, os arquitetos se mobilizaram, todo mundo estava sensível, e foi um momento muito bonito também, porque a gente mandava as mensagens por WhatsApp para as pessoas, para amigos, familiares, para clientes, e a gente recebia respostas super positivas, agradecendo, inclusive, a gente ter iniciado esse movimento, porque muita gente no início da pandemia não sabia o que fazer, não sabia se podia sair de casa, né? Então, muita gente canalizou as doações para nós, agradecendo em poder ajudar de alguma maneira. E aí, enfim, né, 2 meses e meio, 3 meses de ação, aí 100 dias, pouco mais de 100 dias de movimento, a gente alcançou esses números bem superlativos que você iniciou a live falando. A gente, com esse final de semana, a gente está chegando a 11.000 cestas básicas, 165 toneladas de alimento. A gente atingiu aí em torno de 10.500 famílias, que isso dá em torno de 45 mil pessoas. Então, é muito legal. A gente só agradece, né, ao universo, né, a tudo isso ter acontecido de uma maneira muito legal. E aí eu também agradeço os arquitetos, porque os arquitetos são super criativos, sempre trazem ideias novas. E aí, quando a gente viu, a gente estava assim, nós estamos produzindo álcool gel, Melissa. Assim, produzindo álcool gel. Foi uma ideia muito maluca, assim, a gente estava fazendo uma reunião também, num grupo de planejamento de arquitetos. Aí a Caroline Bowman, uma arquiteta, falou assim, se a gente produzisse álcool gel, eu ouvi dizer que na UTFPR, Universidade Técnica Federal do Paraná, eles estão com álcool base. Aí eu sei que em 40 minutos a gente mandou algumas mensagens por WhatsApp, a gente tinha a doação do álcool base, a gente tinha os adesivos para fazer o invase e a gente tinha as garrafinhas para fazer o invase. E, tipo, em 40 minutos a gente conseguiu mobilizar aí doações e naquela semana a gente já distribuiu 1.000 litros de álcool gel nas comunidades. Pelo que a Carol comentou, teve um professor da UTFPR envolvido em uma ação de vocês, e realmente foi muito uma questão das pessoas certas estarem envolvidas na hora certa. Existem algumas ações que conspiram para o bem, né, Jorge? Graças a Deus. Graças a Deus, Então, e foi bem isso mesmo. Quando a gente, né, já era 10 horas da noite, pra você ter uma ideia. Então, eu acho que também a epidemia ela facilitou o contato com as pessoas e a disponibilidade, porque está todo mundo em casa, né, querendo, né, não tem mais horário de WhatsApp, né, você responde o WhatsApp até meia-noite, 1 hora da manhã.
Então foi realmente assim, um sinal assim, divino, assim, cara, vocês estão fazendo a coisa certa, continuem. E aí, nesses 100 dias, a gente começou a produzir máscaras, então a gente pega a parte dos recursos que nós captamos e a gente contrata associações de costureiras que também estavam sem emprego, né? Então elas produzem máscaras para a gente distribuir aos sábados nas comunidades. E é muito legal, porque a gente recebeu doação de tecidos dessas lojas que a gente trabalha, a gente recebeu várias doações de tecido, e tecidos lindos. E aí as máscaras ficaram super bonitas, então as máscaras são disputadas na comunidade, porque tem gente que quer fazer, né, combinações com a roupa, essa eu vou usar de dia, essa eu vou usar de noite. Então, tem algumas coisas, algumas histórias muito bonitas aí no meio E Jorge, dessa assim, pandemia toda. algo que é muito curioso, eu queria saber a tua experiência, porque eu já vi várias fotos, realmente assim, vocês fazem as ações todos os sábados. Isso, todos os sábados. Ao longo da epidemia, a gente parou só 2 finais de semana, porque estava com alerta laranja. Então a gente não entregou, porque como é que a gente faz? Inclusive bem bacana. A gente já está bem organizado. A gente tem um grupo de arquitetos que faz toda a parte de triagem das comunidades. Então, a Uhum. gente já tem contato com todos os líderes comunitários, que é importante você saber quem é, né, que representa aquela comunidade, para você poder entrar, né, naquela comunidade, você não ter risco, eventualmente Sim. com, né, Você tem a segurança, né? E você tem que ser aceito por eles, tem que romper a resistência inicial para que você consiga desenvolver um trabalho, mesmo que seja um trabalho social. com certeza. Então, isso é a parte mais importante, a gente reconhecer quem são essas pessoas, né, para que a gente peça, então, essa oportunidade de fazer esse trabalho, e a gente, assim, invariavelmente é muito bem recebido, Melissa. Assim, desde que nós começamos a fazer esses trabalhos nas comunidades, eu acho que a gente, né, nós arquitetos, essas centenas de voluntários que estão participando aos sábados. Inclusive, deixo o convite para todo mundo que estiver assistindo. Esse voluntariado é para todo mundo, não precisa ser arquiteto. Quem quiser participar, pode só mandar uma mensagenzinha no nosso Instagram, que é pr.somosmais.arc. Depois, acho que até a gente pode, acho que está na chamada da live. Uhum. Então, todos os voluntários são super bem-vindos. Então, tem sido muito bacana porque os arquitetos estão aprendendo também a resgatar o valor social, o valor transformador da arquitetura, porque a gente acaba vendo na mídia, a mídia acaba reforçando essa imagem da periferia, da violência, de tratar a criminalidade nesses bairros como números, as pessoas são números. E quando você começa a frequentar, né, a gente já está aí na 14ª semana, né, há 14 semanas, entrando nessas comunidades, conversando com os líderes, a gente vê que é uma realidade completamente diferente. Essa aqui é uma realidade muito triste, de miséria e de pobreza, mas ao mesmo tempo que as pessoas são extremamente amáveis, elas querem conversar com você, elas São receptivas, abertas. estão abertas, elas agradecem, inclusive, que a sociedade esteja, né, se mobilizando para ajudá-las. Muitas pessoas reclamam que às vezes a polícia só vai lá para bater nelas, para agredi-las. Então, elas ficam até emocionadas e comovidas. E para nós tem sido assim, realmente assim, um agradecimento, uma oportunidade, né, para a gente fazer um pequeno gesto, mas que significa tanto para tanta gente. Por exemplo, o custo de uma cesta básica que a gente tem comprado é em torno de R$ 50. Então, tem pessoas, né, que gastam R$ 50 para almoçar. E esses R$ 50 a gente consegue comprar uma cesta básica que vai ser a comida de uma família por um mês. Então é uma coisa muito básica, mas as pessoas recebem isso com uma gratidão, com um agradecimento, com uma felicidade, com um sorriso no rosto e acaba fazendo bem para a gente, né? Então a gente acaba saindo de lá feliz, né? Sabendo que a gente fez o bem. Então está sendo realmente um aprendizado para nós e para a gente conhecer também essas comunidades e saber que esse abismo social que nos separa, né, que separa essas comunidades, isso tem que acabar. Isso é um crime humanitário. A gente vê uma cidade como Curitiba, que, né, tem um IDH elevado no Brasil, mas nós entramos em áreas de invasão que são aquele cenário da miséria, da pobreza extrema que nós vemos no mundo inteiro.
Então, algumas comunidades emblemáticas em Curitiba, como é o caso do Caximba, que é uma comunidade que se alojou numa área onde era um antigo lixão, né, e próximo de uma área de proteção ambiental. Então, vivendo em palafitas, no meio do lixo, numa condição realmente triste, né? Então a Vivendo gente situações, por exemplo, como a de ontem. A gente não faz ideia de como ficou, né, a estrutura, a infraestrutura, a moradia dessas pessoas depois de que estão tão expostas a situações como essa que a gente viveu ontem. Né? Nós temos uma casa para Nossa, dormir, nem fale. mas muitas dessas pessoas devem ter sido muito impactadas. Com certeza, com certeza. E Jorge, deixa eu te E a gente perguntar, fica à vontade. Não, e eu ia dizer que assim, a gente tem essa obrigação social, assim, não faz sentido a gente querer uma sociedade que não tenha crimes, né, uma sociedade mais justa, se a gente convive com essa miséria e fica bem, né? A gente não tem como exigir que essas Se pessoas dessas conforma. comunidades se conformem com isso, né, e esperem o Estado agir, porque o Estado não está chegando onde deveria. E aí a gente começa, inclusive, a questionar a liberdade dessa democracia no país, porque que liberdade essas pessoas têm? Qual é a liberdade que uma pessoa que cresce, que nasce numa comunidade dessas, que está lá numa comunidade há 3 gerações e não consegue sair dali, não consegue frequentar uma escola, que liberdade ela tem para escolher uma profissão como eu tive ou como você teve, né? Então, é uma questão muito sensível e que eu acho que deveria ser o número um de prioridade de um governo, de uma prefeitura, de uma sociedade organizada. A gente pode tirar um pouco da gente para distribuir para essas pessoas, para que elas tenham condições minimamente dignas, porque hoje elas estão sobrevivendo, né? Elas precisariam viver de maneira digna. Jorge, assim, e é muito importante que as pessoas, que a gente comece a ter contato, porque muitas vezes nós estamos muito distantes dessa realidade. Nós vemos notícias do jornal que já são banalizadas, né? Porque são notícias diárias, que muitas vezes não impacta mais na nossa vida como deveria impactar, né? E É o isso é que muito você trouxe da questão sério. dos números. Isso é A muito gente perde a sério. sensibilidade. Exatamente. Quando a gente começa a encarar esse problema social como números, como você falou, você vê no jornal, não sei quantas pessoas estão desabrigadas, né, vivendo na miséria, e você acha isso normal e você não se comove mais com isso, é porque o cenário é pior do que a gente imagina. Quando a gente, né, passa por uma pessoa dormindo na rua, né, sendo coberta com jornais, no frio de Curitiba, olha o frio que está lá fora. É porque a gente perdeu a sensibilidade, a gente está perdendo a nossa humanidade. E a gente precisa resgatar isso urgentemente. Eu acho que a epidemia, inclusive, tem mostrado quais são as coisas que realmente importam para a gente. Né? O que adianta você ter milhões no banco se você está em casa, se você não pode viajar, se você não pode usar um carro mega hiper luxuoso? Então, de que adianta? Né? Então, assim, o que realmente importa? Então, é a família, são as relações sociais, é o convívio, são as trocas, são as conversas, são as risadas. Então, eu acho que eu acredito, eu sou super otimista, como vocês estão vendo, eu acredito que essa epidemia, ela talvez nos sirva para acordar, porque eu acho que a sociedade estava vivendo Já num está transe, servindo, né? já está servindo. Eu acho que a sociedade toda estava vivendo num transe, nós estávamos adormecidos, trabalhando, trabalhando, não sabendo qual é o nosso propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Será que é ganhar dinheiro, acumular, comprar, comprar, comprar? Para quê? Uma coisa tão. Para quê? É o para quê, né? Que a gente tem que se perguntar cada vez mais. Exatamente. Então, assim, claro, e olha, eu sou arquiteto, eu construo casas, eu acho que a casa tem que dar dignidade, né? Mas eu falo que eu acho que existe um limite. É, eu acho que quando você vê assim as pessoas querendo acumular, eu quero meu, né, segundo bilhão, para que você quer tudo isso? Não seria melhor se todos tivéssemos mais ou menos a mesma situação de igualdade? A gente não dormiria muito mais tranquilo? Então eu acredito que essa epidemia ela está servindo para a gente se conectar com o que realmente importa, que é o próximo,
que são as relações humanas, né, que é o convívio, é, né, esse conforto, não é o luxo, aquele luxo que era vendido, né, a aquisição, né, o comprar, 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 o acúmulo, né, dessas coisas. Isso, pelo contrário, Exacerbado. isso é uma prisão, na verdade, né? Então, oxalá essa epidemia vai servir para isso, né? Acaba que é uma conexão muito grande, a gente para de buscar, o olhar para de estar lá fora. E quando a gente fala lá fora, é no outro, né? No que o outro vai achar, no que eu tenho que mostrar, de que forma eu tenho que me portar e me aparentar. Cada vez mais você está voltando para si mesmo, para o que te faz bem e o que te move, né? O olhar deixou de estar lá fora e está cada vez mais para dentro. Então, é aí nesse momento que surgem ações lindas como essa que vocês estão desenvolvendo. É, Jorge, eu, essa questão das ações, que eu acho que é muito importante a gente abordar, porque além dessas saídas, né, semanais que vocês têm em visitas à comunidade para fazer toda essa entrega de mantimentos e os kits de higiene e limpeza, vocês também têm os bazares. Agora está acontecendo o bazar de moda. isso. E o que Então, eu percebo, assim, tem muitas pessoas que estão participando aqui com a gente e que não sabem como participar, como fazer parte, como contribuir com o projeto. então, esse ponto é que eu estava falando na criatividade dos arquitetos, né? Então, isso tem sido uma experiência super bacana porque a gente recebe ideias de captação para a gente, né, continuar fazendo essa distribuição que é muito ambiciosa. A gente precisa captar 50 mil reais por semana para a gente bater as nossas metas de 1.000 cestas por semana. Então, realmente são valores bem significativos. Então, a gente começou fazendo um leilão de vinho, nossa primeira ação de captação, além das doações diretas, foi um leilão de vinho que foi um super sucesso. Nós fizemos 3 leilões de vinho no intervalo de 2 semanas e captamos 150 mil reais. Então, isso aí deu para comprar 3.000 cestas básicas, né? E 100% da receita que a gente capta é convertido em doação. Não fica nada, não tem nada de custos administrativos, a gente faz a doação completa. Toda a parceria 100%. de transporte, dos voluntários, é tudo gratuito, assim, para que 100% das doações cheguem nas comunidades. Aí, depois desses 3 leilões, nós fizemos um leilão de design. Aí nós tivemos também o auxílio das principais lojas da decoração, da arquitetura aqui de Curitiba, do ponto de apoio, do núcleo de decoração, e a gente conseguiu levantar aí 120 lotes, peças de design, que foram leiloadas na nossa plataforma, no nosso site, e também 100% foram mais de 100 mil reais arrecadados, em torno de 120 mil reais arrecadados, que também foram convertidos em cestas básicas. E agora, nesse momento, fico muito feliz de dizer também, porque o nome do nosso movimento é Juntos Somos Mais. E eu acredito que as pessoas estão percebendo isso. Pela primeira vez na história de Curitiba, a gente conseguiu unir os 3 principais shoppings da cidade, que é o Pátio Batel, o Miller e o Parque Shopping Barigui, e juntos eles estão com a gente, criamos esse bazar de moda que está no nosso site também. Eles doaram, os lojistas desses shoppings, doaram diversas peças lindíssimas, e que aí 100% desses valores arrecadados também será convertido em cestas básicas. Então, se vocês puderem, gente, a gente precisa desse, né, quem está assistindo, se vocês puderem, inclusive, compartilhar as informações desse bazar, que estão também no nosso Instagram, estão no nosso site, porque quanto mais pessoas participarem, dando lances, aumentando o valor dos lotes, a gente vai ter mais verba para distribuir, né, cestas básicas nas comunidades. E a gente Começou precisa dia disso, vinte e né? seis, né? Começou dia 26 Começou e vai até o dia 5. vai até dia 5. Começou na sexta-feira passada, e aí encerra essa plataforma, que é no site nosso, vai ter uma aba lá no site escrito Bazar de Moda. Aí você entra nessa aba Bazar de Moda e vão ter ali 3 categorias: masculino, feminino e premium. E aí você entra, escolhe os lotes, você tem que fazer um pequeno cadastro, né? E é bem divertido, tem, assim, vale a pena, gente. E fiquem pensando, né? Cada 50 reais no valor de compras é equivalente a uma cesta básica. Então, se vocês comprarem um produto de 50 reais, vocês estão sabendo que vocês estão dando comida para uma família durante um mês. Então, Não, são números impressionantes. é verdade. Então não percam, assim, vocês não estão comprando
uma calça jeans, vocês não estão comprando uma blusa. Vocês podem estar dando de comer para 10 famílias durante 30 dias. E isso não tem preço, gente. É isso que a gente precisa fazer nesse momento. Sem dúvida. E Jorge, qual é o site? O pessoal está perguntando aqui. É pr.juntossomosmais.arc. pr.juntosomosmais.arc. Ponto arc. Pessoal, quem quiser escrever aqui embaixo, que tem várias pessoas que são voluntárias, né, do projeto, que queiram escrever o projeto aqui nos comentários, aí o pessoal já pode participar. Eu quero fixar aqui, exatamente, Cláudia. Eu quero fixar, mas eu tenho a impressão de que o nome ele é bem grande e a gente já queria colocar. Eu acho que o PR, exatamente, eu acho que é o Instagram. Perfeito, Instagram. Cláudia. A Cláudia já colocou aqui. Eu vou tentar fixar aqui como comentário. Isso. Então, pessoal, por favor, ajudem a gente. Aí nós fazemos toda uma prestação de contas com vídeos, fotografias, né, para vocês verem que, né, o valor dessas compras, o valor desses lotes está sendo convertido, né, 100% em cestas básicas. E volto a fazer o convite. Esse sábado, especialmente esse sábado, porque nós estamos em alerta laranja, a gente também não vai fazer a distribuição com vários voluntários para a gente não ter muitas pessoas, né, não ter aglomeração. Porque geralmente a gente faz super organizado, inclusive o pessoal, os arquitetos do planejamento, a Luiz Bussi, Caroline Bowman, Edgar Corsi, tem que falar o nome de todas elas, Francisca Cury, Juliana Laos, assim, são pessoas formidáveis que estão ajudando a gente a fazer isso, o Jaime Bernardo, a Elaine Zanon, que estão fazendo a captação. Esses arquitetos estão criando um sistema de entregas, de triagem nas comunidades, eles fazem mapas durante a semana de rotas, fazemos 3 rotas por final de semana, vão 3 caminhões, cada caminhão com 5 toneladas de alimento, né? A gente entrega 15 toneladas de alimento por final de semana. Então é super organizado, a gente encontra todos os sábados pela manhã, nós encontramos os voluntários, a gente faz uma integração com esses voluntários, a gente entrega kits para eles de água, né, barrinhas de cereal para eles, né, poderem passar essa manhã toda fazendo essas ações solidárias, né, de uma maneira confortável. Então, assim, tudo isso está acontecendo porque a gente percebeu realmente que com o trabalho de todo mundo, se a gente, né, se unir, a gente consegue fazer muito mais. E o que eu também volto a falar do nome, Juntos Somos Mais, a gente tinha antes um sentimento talvez até de competição entre os profissionais, né? Assim, todo mundo tentando se posicionar. E esse sentimento de competição, ele se tornou um sentimento de cooperação. Então, de amizade, né? Então a gente tá né, estamos todos no mesmo barco. Esse é o ensinamento que eu acho que essa epidemia está nos dando, né? O planeta Terra é um só. A gente estamos todos nesse mesmo barco. A gente precisa se ajudar. A gente não tem que passar o outro para trás. A gente tem que trazer o outro do nosso lado. Então, eu acho que essa mensagem é a mais bonita e a mais importante de tudo isso, né? Que a gente tem que... E é muito mais gostoso, né? Eu não quero estar na frente dos outros, eu quero estar com as pessoas do meu lado. E aí é muito mais divertido. Sem dúvida, sem dúvida. Jorge, o pessoal está aqui comentando um monte. A Dani pediu para você falar das ações de barco nas ilhas de Paranaguá. Então isso é também muito bacana. Eu não sabia que vocês chegavam lá também. Eu imaginei que era Curitiba, Ponta Grossa e Londrina só. Sim, a gente está atuando em toda a região metropolitana de Curitiba, Piraquara, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais. E também estamos fazendo algumas entregas nessas comunidades no litoral do Paraná, que são comunidades também muito carentes, que, né, perderam, estão sem ganhar qualquer insumo, né, do governo, não tem esse acesso, né, a essa bolsa distribuída pelo governo. Então a gente tem ido de barco nessas comunidades, levando água mineral, a gente está com o apoio da Ouro Fino, que também está distribuindo água mineral nessas comunidades ribeirinhas. E nós estamos fazendo entrega, então, já há quatro finais de semana. Nós entregamos também em torno de 1.200 cestas básicas para essas comunidades. Então, os braços dessa ação realmente estão bem longos. Se expandindo. Que bacana. E isso eu falo de novo, é reflexo, né, desse trabalho de todos esses arquitetos, de todos esses amigos, né, de todos esses clientes, né, de todos os familiares, de toda a sociedade,
né? Quanto mais gente se envolver, a gente vai conseguir fazer mais. E aproveito também para falar que e a gente tem um plano, a gente tem um projeto. As pessoas estão tão tocadas e estão tão entusiasmadas, né, assim, com todas essas conquistas que nós estamos fazendo ao longo desses meses, que elas não querem parar por aqui, a gente quer continuar. Eu ia Então, a gente está perguntar das delineando. metas futuras. Exatamente, né? Então, a gente quer fazer ações transformadoras, porque isso que a gente está fazendo hoje são ações emergenciais, que é super importante nesse momento, né? Porque ninguém consegue pescar se está com fome, né? Então, a gente hoje está fornecendo peixe, mas o nosso projeto é depois ensiná-las a pescar. Então, hoje as ações emergenciais é a entrega de cestas básicas, máscaras e produção de álcool gel. Mas a gente quer atuar nessas comunidades através de um tripé social, que é a sustentabilidade, né, ambiental, social, a infraestrutura, nós como arquitetos, né, todo o pessoal da construção civil, a gente quer poder então dar uma vida mais digna para essas famílias através da reconstrução ou a construção de novas casas, né? A gente viu que tem situações de muita vulnerabilidade, né, nessas comunidades e a gente pode ajudá-las desde um simples layout, organizando, né, dando instruções básicas de organização, de limpeza, dicas de iluminação natural, ventilação cruzada, que já seria sensacional, e até mobilizar a sociedade para a gente realmente dar condições para essas pessoas terem uma vida digna. E o outro tripé, né, o último tripé, que seria o tripé educacional, porque a gente acha que isso é fundamental para que essas pessoas dessas comunidades elas tenham empoderamento para elas poderem sair dali e serem donas dos seus próprios destinos. Eu acho que isso é o mais A importante, né? liberdade que você comentou no início, né? A liberdade que hoje elas Exatamente. não têm. Exatamente. Então, eu acho que se a gente conseguir montar e se o Juntos estiver estruturado por esses três pilares muito sólidos, eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar, né, muita coisa no país. Porque você pare para pensar, Melissa, hoje aqui em Curitiba nós somos 200 arquitetos. Então, eu sozinho, eu talvez conseguisse mobilizar a compra de 200 cestas básicas, né? Sei lá, 300 cestas básicas. A gente viu que 200 arquitetos, mais de 200 arquitetos e designers conseguem fazer juntos. Né? São 165 toneladas de alimento, 45 mil famílias. Então, imagina o Grupo Nacional. O Grupo Nacional já arrecadou mais de 5 milhões de reais. Então, o Brasil todo foi mais de 5 milhões de reais. Então, é muita coisa. E se esse movimento solidário de reconstrução dessas comunidades, né, de educação dessas comunidades, se isso também se espalhar pelo Brasil, você olha o impacto que a gente consegue causar no Brasil. A gente consegue causar um impacto gigantesco que pode ser sim um transformador social. Então, hoje, esse é o nosso objetivo. A gente E aí quer. vocês já estão desenvolvendo essas ações. Já estão A unidos gente para está fazer esse mapeamento. Isso, a gente já está se estruturando, né? Porque hoje o foco ainda é emergencial, a gente Sim. não consegue E que a gente não, prever. a gente não consegue prever até quando eles vão precisar dessa ajuda primeira, né? Que é extremamente importante. Para aí depois vocês conseguirem dar ensinar a pescar, né? Exatamente, a gente já está se estruturando, né? Já tem advogados que estão nos auxiliando a fazer o estatuto dessa associação sem fins lucrativos que a gente vai querer criar, para daí dar 100% de transparência para as nossas ações. Estamos conversando com alguns parceiros estratégicos para que a gente tenha uma captação maior de doações, mas a gente tem planos ambiciosos. E eu acho que esse tipo de ambição é super bem-vinda, né? Porque é para ajudar o próximo e é para a gente, inclusive, resolver um problema que é nosso também, né? Esse problema social, Não esse se problema de omitir. criminalidade, exatamente. Então, é, eu tenho certeza que muita gente vai nos ajudar, porque tá todo mundo assim de coração aberto, tá todo mundo assim se doando e vendo que é possível fazer o bem sem precisar fazer muita coisa, assim, sabe? São pequenos gestos e a gente consegue fazer muita coisa juntos. Jorge, a questão das comunidades. Você comentou que vocês fazem uma seleção, né? Existe alguma característica prioritária para ser escolhida por vocês para receber, né, todo esse auxílio? Como que é o critério de escolha das comunidades nas quais vocês praticam o voluntariado?
É interessante que esse critério ele foi se moldando ao longo das ações, porque a gente, no início, a gente não conhecia todas essas comunidades, né? A gente não conhecia quais eram as comunidades mais vulneráveis. Então, no início do movimento, lá no início de abril, a gente teve assim algumas indicações de arquitetos do grupo que conheciam, faziam trabalhos com algumas comunidades, e a gente também teve o apoio do FAS, da Prefeitura de Curitiba, que tem aí a triagem de todas as comunidades. E aí, à medida que nós fomos conhecendo, a gente foi, a princípio, o primeiro critério era não repetir. A gente queria chegar a ter uma abrangência toda. Então, a gente conseguiu ter a abrangência de todas essas comunidades que nos solicitaram e pediram ajuda. E aí, então, a gente cobriu e a gente entendeu quais eram as comunidades mais vulneráveis, quais eram as comunidades não tão vulneráveis. Então, hoje, o nosso critério de seleção pelo menos, tem uma ordem, né? Como a gente já chegou em todas essas comunidades, então a gente tenta dar um intervalo de pelo menos 30 dias para voltar nessa comunidade, fazer uma nova distribuição de cestas. Mas, às vezes, a gente atende solicitações emergenciais. Como eu te disse, no início, a gente precisou ir atrás dessas comunidades, saber quem era. E hoje o movimento já se tornou conhecido nas comunidades, né? Nas comunidades, os líderes já nos conhecem, os líderes ligam para Luiz e Bussi já falando, né? Oi, Luiz, manda mensagem no WhatsApp, eles já viraram assim colegas, né? Bestes. Bestes. E a gente tem também o apoio de várias associações já existentes que fazem um trabalho seríssimo nessas comunidades. Então, eles também passam né, já um feedback, né, de quais são as comunidades mais necessitadas. Mas é um trabalho complexo que, assim, toda segunda-feira a gente tem a reunião de planejamento, e aí é aquela Eu loucura, né? posso Quem que vai imaginar. ser, Eu posso como é imaginar. que vai ser, a gente fica ali 2 horas decidindo, daí terça-feira a gente tem que fazer a compra das cestas básicas, porque tem que dar tempo deles empacotarem, né? São 1.000 cestas básicas, e aí montamos os mapas, convocamos os voluntários na quarta-feira, quinta-feira tem que sair mapa, sexta-feira tem que estar tudo pronto para carregar os caminhões, e aí sábado cedo, 8 horas da manhã, quando a gente se encontra, e aí saímos em carreata para fazer a distribuição nas comunidades. É meio gincana, assim, toda semana é meio uma gincana. Mas quando você realmente faz parte de um grupo grande, engajado e unido, isso realmente faz muita diferença e motiva a todos. Além da experiência de vocês dentro da comunidade, que deve ser transformadora não só para eles, mas Sim, principalmente para vocês. Porque com certeza. quando a gente coloca o nosso coração, né, para viver uma situação dessa, a gente abre mão de preconceitos, a gente abre mão de uma série de conceitos pré-estabelecidos que a gente se abre para uma situação nova, eu acho que deve vir muita coisa maravilhosa de aprendizado para quem faz o voluntariado. Com certeza, Melissa. Eu falo para todo mundo, assim, tem gente que entra, né, no nosso grupo de arquitetos, às vezes fica um pouco tímido de querer participar. Aí a gente sempre faz o convite, gente, venham nas ações, né, participem, sejam voluntários. É transformador. É você estar lá, você, né, ver que você pode fazer algo pelas famílias, você vê, né, como um simples ato, né, pode realmente mudar a vida daquelas pessoas, toca o nosso coração e a gente nunca volta a ser o mesmo. Eu, depois que comecei aí, eu sei que eu não vou ser mais o Jorge de antes da epidemia. E isso me impulsiona, inclusive, a querer continuar esse movimento. E eu tenho certeza que hoje, pelo menos, sei lá, hoje o movimento ocupa 80% da minha rotina. Até, assim, a balança está até um pouco desequilibrada, mas eu sei que o momento é emergencial. Mas com certeza, pelo menos 20% da minha rotina de trabalho no futuro vai ser para ação social. Eu acho que é algo único, a gente precisa fazer, a gente precisa conhecer o nosso país, a gente precisa ter alteridade para conhecer a vida das outras pessoas, conhecer, até para você poder falar, né? Eu acho que hoje, até para você se envolver politicamente, né, a gente às vezes acaba dando opiniões sem ter o conhecimento. Então, nada como você entrar nessas comunidades, conhecer essas pessoas, que, inclusive, isso é um cuidado que a gente sempre teve. A gente nunca quis entrar nessas comunidades como alienígenas, chegando com máscaras, aqueles face shields, né, que dão essa separação. A gente sempre falou, não, vamos entrar de uma maneira mais amistosa, né, de igual para igual. Quando vocês fizerem a distribuição das cestas,
vamos conversar com aquelas pessoas. Então a gente faz vários vídeos querendo conhecer qual que é a história daquelas pessoas, por que que elas perderam emprego, o que que elas precisam. Aí você Se consegue ter envolver um... de fato, é se envolver emocionalmente, inclusive. Exatamente, não é só chegar lá, tô a cesta e vou embora, né? Não, é chegar lá e mostrar, né, que a gente se importa, a gente quer conhecê-las, a gente quer fazer a diferença na vida dessas pessoas. Jorge, eu te perguntei muito dessa questão do desafio, porque esse mês a gente fez uma série mês passado, né? Hoje é dia primeiro, sobre solidariedade e sustentabilidade. E muitas pessoas que me trouxeram projetos sociais para apresentar, especialmente o Brasil Sem Frestas, a Tânia foi muito taxativa com isso. Quando você chega na comunidade, muitas vezes você é visto como um intruso. Né? Exato, Você tem que ter todo um cuidado, todo um olhar, uma empatia que precisa acontecer para que eles se sintam realmente, vocês adquiram a confiança da comunidade, eles exatamente. entendam que vocês estão ali não para julgar, mas sim para, né, realmente para trazer algo que beneficie, para olhar com amor. Porque senão realmente para eles que são pessoas muito sofridas, há uma desconfiança inicial muito grande, né? E até eu acho assim, como eu falei, é para eles, né, para eles entenderem, a gente está entrando numa comunidade deles, mas é para a gente também não ter aquele olhar preconceituoso, que, como eu disse no início, né, que muitas vezes esse olhar das comunidades, né, das favelas, é um olhar um olhar de preconceito, é um olhar de rótulos, que ali é a criminalidade, que ali é o narcotráfico, que ali. Então, assim, né, a gente tem que, inclusive, tentar reverter essa imagem na imprensa, nos veículos de comunicação, para a gente tentar desfazer essa imagem negativa, porque ali são pessoas como nós, né? Sim. Então, não são números, volto a falar dos números, né? São pessoas como nós, que têm uma realidade, são pessoas extremamente educadas, né? Extremamente prestativas, né? Então, eu falo assim, eu vejo muitas daquelas pessoas com muito mais educação e dignidade do que alguns moradores do Batel, por exemplo. Então, não é a posição financeira que dá isso para essas pessoas. Então, é muito legal você ver isso e você vê o que é a humanidade dessas pessoas, né? Então, é um trabalho que É uma realmente lição e toca, tanto. é uma lição de vida, com certeza. Jorge, assim, para gente, para quem está nos assistindo e que não é voluntário ainda, então só para a Uhum. gente recapitular, as formas como o público que não é a classe de arquitetura, porque até então até eu achava que eram exclusivamente arquitetos que poderiam participar e fornecedores do segmento. Então, o público final pode participar, então ou doando, né, fundos, pode ser dinheiro e as cestas básicas, de que forma as pessoas podem doar? Então, a princípio, a gente pede que as pessoas doem dinheiro, façam um depósito na nossa conta conjunta. Eu explico por Perfeito. quê. Porque como a gente tem feito compras constantes a cada semana, 1.000 cestas básicas, a gente conseguiu uma negociação super, hiper especial. Uma cesta de 15 quilos no início das nossas ações custava R$ 73. Hoje, a gente conseguiu já em alguns distribuidores por R$ 43. Então, sai entre 43 Metade e quase. R$ 50, exatamente. Então, o que você, né, quem for doar, às vezes vai comprar R$ 65, né, R$ 70. Então, a gente prefere o dinheiro mesmo, porque a gente consegue comprar mais cestas com o valor que vocês forem doar. Então, de novo, Perfeito. no site, no Instagram, tem os dados, né, da nossa conta bancária. E hoje a gente precisa muito de doação. No início da epidemia, as doações estavam muito mais fáceis, as pessoas estavam doando mais, mas a gente percebeu depois que elas doaram uma vez, duas vezes, as doações deram uma parada. Então, por isso que a gente está tentando usar bastante criatividade, criando essas outras ações de bazar, leilão, Os para bazares. manter a captação alta e a gente continuar com essa meta ambiciosa. E eu preciso dizer que a situação só tem piorado, né? Vocês estão vendo que a gente não está conseguindo voltar ao trabalho, então você tentem imaginar a quantidade de profissionais liberais, motoristas de Uber, cabeleireiras, costureiras, garçons que estão sem emprego há 3 meses. Então, assim, essas pessoas dificilmente têm uma reserva financeira para pagar suas contas, né? Então, é muito importante que a gente se sensibilize com a causa
e faça uma doação que seja de R$ 50. Isso vai ajudar muita gente mesmo. Então, hoje o meu maior apelo é isso, gente. Por favor, é só R$ 50. É um almoço que você, né, vai deixar de comer Deixa de fora. fazer num bom restaurante. Uhum. Exatamente. Então, doação hoje, vocês podem inclusive pegar a arte que nós temos no Instagram, que fala, se vocês puderem dar um Ctrl+C, Ctrl+V no seu WhatsApp, espalhar isso para os seus amigos. Quanto mais gente souber da ação, melhor. É uma ação extremamente transparente. O pessoal é 100% comprometido. Como eu disse, 100% da verba é para compra de cestas básicas. A gente não tem custos administrativos, não tem custo de escritório, ninguém tira pro labore, é 100% de cesta básica. Então, isso seria a melhor maneira de vocês participarem. Mas quem quiser, né, como eu disse, é uma experiência transformadora. Quem quiser ir com a gente nas comunidades, eu vou pedir para mandar uma mensagem por Instagram, né, E pelo falando direct. Uhum. pelo direct do Instagram, falando, olha, eu sou fulano de tal, gostaria de participar, né, das ações voluntárias, das ações de distribuição de cestas básicas. E aí a gente chama vocês para um grupo de WhatsApp, onde a gente vai dar todas as instruções, né? Eventualmente a gente não consegue chamar todos num final de semana, mas também fazemos uma lista para que todo mundo possa participar. Falando de novo, a ação começou com arquitetos, mas hoje é uma rede solidária. Nós temos aí, né, vários advogados ajudaram a gente, empresas do setor de transporte, né, do setor de alimentação, a Ouro Fino, Fonte Leve ajudaram a gente, setor de gráfica. Então, todo mundo pode e deve participar, gente, porque vocês estão vendo que a situação é muito complicada e Não tá fácil. nessas periferias a situação ainda é pior. Jorge, então assim, você me disse que, só para a gente recapitular, então as pessoas podem se voluntariar também para ir junto pelo direct, ou então no Instagram e no site é só entrar e vão ter acesso à conta para fazer as doações. Exatamente. O projeto, nesse momento, está na fase emergencial, mas ele não tem prazo para acabar, porque vocês têm Não. muitas metas bem ambiciosas futuras. Exatamente. Então agora, né, a gente está ainda fazendo essa distribuição de cestas básicas, não sabemos até quando, né? A gente não, né, é um cenário muito incerto, volátil, a gente não sabe o que esperar, mas já estamos nos estruturando, né? Tão logo essas ações emergenciais não sejam necessárias, aí nós queremos fazer as ações transformadoras, que são ações, né, que vão focar na reconstrução dessas comunidades, são ações que vão tentar trazer sustentabilidade, inclusive para essa rede de arquitetos que hoje a construção civil ela gera muitos resíduos de suas obras, então a gente tem um projeto de sustentabilidade de fazer a logística reversa desses resíduos e relocar isso para essas comunidades para a gente reconstruí-las. Então, por exemplo, nós fazemos muitas reformas em imóveis. Então, muitas vezes nós tiramos vasos, louças, metais, luminárias, móveis, esquadrias que para algumas pessoas, para os nossos clientes, não tem valor, mas isso pode ter muito valor para essas comunidades. Então, inclusive, esse é um trabalho que a gente está tentando fazer a parceria com a Caçamba do Bem, que é uma ONG aqui de Curitiba, também são 4 arquitetos que têm. Vieram no primeiro final de semana de junho. Então, a gente Projeto quer maravilhoso também. maravilhoso, né? Maravilhoso, assim, uma sacada de gênio, assim, as meninas foram muito felizes, né, em se organizar. Então, a nossa parte de sustentabilidade é também apoiar as arquitetas da Caçamba do Bem para estarem com a gente, apoiando na reconstrução das comunidades. E o terceiro tripé, voltando a falar, que é da educação, que nós estamos também tentando fechar algumas parcerias para tentar fazer capacitação profissional para a área de construção civil, arquitetura, que vão ser cursos de azulejista, marcenaria, eletricista, pedreiro, mestre de obras, né? Também aulas para essas pessoas, né? Então, é um projeto que ele tem que ter esse tripé, porque para você fazer uma ação transformadora, né, que possa realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas, ela tem que ter Tem que sustentabilidade, ser ela algo tem que ter mais perene. infraestrutura, e tem que ter a educação. Então, são projetos de 4, 5 anos, né? Jorge, para a gente concluir o nosso raciocínio aqui, que a gente já vinha conversando, inclusive por telefone, sobre isso. Falando-se nessa questão dos 3 pilares, um deles é a questão de infraestrutura. Você, como arquiteto, como você vê a adaptação necessária para as cidades nesse futuro pós-pandemia? Quais as adaptações que terão que ser feitas?
Bom, uma das coisas assim que envolve muito o urbanismo e a mobilidade, porque a parte da contaminação, assim, eu acho que o segundo ou terceiro local de maior contaminação, depois dos hospitais, é o transporte público. Então, existe uma grande preocupação com o que pode acontecer com a mobilidade durante, pós-pandemia, e as principais cidades que estão mais antenadas no futuro, elas estão propondo vários projetos que incentivem o uso de bicicletas, né? Então, transformar as cidades em lugares que você possa pedalar com segurança ou caminhar. Então, isso envolve diversas, porque isso é a organização macro, porque a gente sabe que não pode incentivar